Olá, olá, boa noite. Boa madrugada, bom dia, boa tarde. Eu sou meio xarope, porque antes de ligar a câmera, eu já tô dando risada. É complicado. Eu nem sei por que eu tô dando risada, quer ver? Ó, 19 por 10. 9,6 já é 10, tá? 19,5 é 19. Se tivesse 19,6 já era 20. Já tomei remédio. Pera aí. Bora lá. Sejam bem-vindos, meus tudinhos, ao canal do Padre de Plantão com a Banana. Banana Banguelona. É isso aí, bora. Você não conhece a Banana? Caiu de paraquedas? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se agregue, seja mais um tudinho da avó. Seja mais um pra avó amar. Amor nunca é demais. E a avó só sabe amar muito. Porque pra avó, quem não ama muito pouco. Ai, tomara que quando eu pegar meus óculos, ajude um pouquinho nessa lacrimejação. Nossa, falei certinho. Ah! Bora. Meu tudinho. Princesa e prima. Pronto, acabou. Já era. Sejam bem-vindos, tá? Boa noite. Curta, comenta, compartilha e bora lá. Pra concluir ontem, só pra dar uma costurada, eu não precisei, lógico, ir no médico Esqueci o nome. Esqueci. Depois de cacaria lá. Ah, eu esqueci! Eu falei, olha, liga pra minha médica, entendeu? Fala com ela. Tinha o laudo, aí ligaram pra ela. Você leva o meu laudo pra qualquer médico lá e qualquer coisa manda ligar pra mim. E se acontecer mais alguma coisa com ela, eu processo vocês. Pronto, acabou. É assim que se fala. Pronto, aí veio os remédios e aí pronto. Tá? Beijo. E outra coisa que eu lembrei, uma época que eu tava na janta, acho que foi dessa época da paciência, sabe? Que falaram pra mim separar a cenoura da salada de cenoura com repolho. E aí depois mandaram juntar tudo de novo, a hora que eu tava quase acabando pra fazer sopa, que era pra fazer bolinho de arroz com cenoura. E aí depois mandaram juntar tudo de novo e fazer sopa. Eu tava na janta. E quando você tá na janta, e quando você tá no almoço, você só pode ficar lá dentro. Só pode ficar lá dentro quem tá trabalhando na cozinha. Não pode ficar entrando e saindo gente lá de dentro, lá da cozinha. Não pode. E tinha uma, que eu não vou falar o nome, né? Uma miudinha lá, ela era forgada. Eu não me simpatizava muito com ela, não. Mas até aí, um abraço, né? Uma coisa é você não se simpatizar com a pessoa. Outra coisa é você saber que a pessoa é cuzona e você ser cuzona também, mas você ser maior que ela. Não tô falando que eu sou cuzona, tô falando que outra pessoa maior, era maior até que eu, não estava na cozinha. Essa baixinha, né? Ela era até assim, um corpinho legal, assim. Se ela quisesse, se ela tivesse, né? Peito, ela tinha peito.
Mas se ela tivesse. Ela era cuzona, vai. Se ela não fosse, a outra não ia. Porque a outra era mais cuzona também. Só que ela era maior, mais alta que eu. Eu tenho 1,75. Já fui de arrasta. Cruel também. Não vou nem falar nada. Pronto. Ela não estava na cozinha. E aquelas portas de fechar, que eu já falei de madeira, duas partes. Ficava fechada de baixo e ficava aberta de cima para ar, né? E ela ficou lá na porta. As duas tinham o mesmo nome. A que ficou do lado de fora, grandona, cuzona, que ficou pentelhando a cuzona baixinha do lado, que estava da cozinha do lado de dentro, ela tinha grana, tá? Era uma das que pagava lá. Quatro, era uma das que pagava. E ela ficou. E eu tô lá na cozinha, tô picando as coisas, tô com a faca na mão. e picando as coisas, e fazendo as coisas. Eu tô quieto. E ela humilhando a outra. Eu odeio essas coisas. Aí eu levantei, a Barbie ficou encostada na parede do lado de lá. Porque ela estava preocupada comigo. De eu entrar. Porque ela sabia que eu não odeio injustiça. E é aquele negócio, eu não me simpatizava com a outra que estava lá comigo, mas uma coisa, outra coisa. Eu não ia deixar ela ser injustiçada, né? A outra tava tirando onda braba com ela, tava humilhando legal. Aí eu olhei, dei uma olhada pra que tava comigo lá na cozinha, tipo assim. Vai fazer nada, sabe? Vai ficar sendo humilhada? Ela baixou a cabeça. Ai. Aí. Eu baixei a cabeça e continuei. Aí eu levantei. Fui fazer não sei o que. Quando eu voltei, eu olhei pra cara da outra. Falei, você quer resolver algum problema com a outra? Entra, vai resolver. Desse tamanho. Não era Marechal, não. Era. Falei, vai lá, resolve. Você tem que resolver, cara. Sai na mão, sai na porrada. Mas ela só tava humilhando porque tinha a porta separando. Porque nem que a baixinha ali, ela era cuzona também. Porque não sei o que lá, não sei o que lá, se não se mete. Eu falei, como é que é? Você tá falando comigo? Você tem certeza que você tá falando comigo? A Barbie já veio. Eu falei, fiz assim com a mão. Falei, entra, resolve com ela. Falei, vai, fulana. Vai, se entenda as duas aí. Encostei na mesa e puxei ela pra dentro. Falei, vai, se entendam aí. Uma já correu lá pra... Sempre tem uma cagueta, né? Correu lá no escritório pra chamar a... Eu já ia falar o nome também. A conselheira lá, que ia dar ruim. Aí ela começou a humilhar com os nomes muito pesados. Eu falei, maluca, eu pus você aqui dentro pra você resolver com ela. Não é pra você continuar humilhando ela. Se é pra humilhar, peguei a faca assim, mesona de madeira, e pá, meti a faca na mesa. A Barbie já veio. Eu falei, calma. Falei, você não vai resolver com ela, então resolve comigo. E grudunhei ela
na camiseta. A Barbie falou assim, a conselheira, pois assim, baixou a cabeça e falou, a conselheira. Eu sorteio não. Ali já tava, já era. Aí a conselheira, que eu já ia falar o nome de novo, que era minha chegada não de favorecer nada, não, mas a gente se gostava, se conversava, a gente tinha muita coisa em comum. Ela falou, Nana, solta ela. Você agrediu ela? Eu falei, ainda não. Ela falou, então solta. Solta, vamos subir, vamos conversar lá em cima. Eu falei, não vou conversar lá em cima não, quer me expulsar? Tem motivo para me expulsar? Ela falou, não, você não agrediu ela? Agrediu? Eu falei, não, mas ela fez muita Merlin aqui. Aí ela falou, vamos conversar lá em cima. Eu falei, eu não vou conversar lá em cima. Se eu subir para conversar lá em cima, vai ser por um motivo. E esse motivo eu não dei ainda. Ela falou, então tá, solta ela para ela sair, continua fazendo a janta. Aí a Barbie falou, deixa eu entrar para ajudar na janta. Aí a conselheira, sabendo do meu instinto materno, sabendo que era uma filha para mim, a Barbie, né? Falou, entra, vai lavar a louça. E empurrou a fulana lá, acusou na morte para conversar lá em cima. Vou falar para você uma coisa. Aquele dia eu ia cobrir ela na porrada. Ia. Se não, a conselheira, não ia falar o nome, ó. Se ela não chega, eu ia cobrir ela na porrada. E eu ia ser expulsa. Porque não podia ter, né, violência física. Você não podia agredir ninguém. Eu nunca tive a intenção de agredir ninguém, mas ela humilhou demais a bichinha. Ah, pelo amor do maracujá, não pode, né? E eu sempre cai na minha mão essas bombas. Ah, pelo amor, que merece. Eu não consigo. Não consigo. Entendeu? Era duas cuzonas, mas a outra estava se prevalecendo da porta. Aí eu coloquei junto. Ela era desse tamanho, a outra era desse tamaninho. Falei, vai. Agora se ajeita aí. Ah, não vai se ajeitar, então se ajeita comigo. Eu não fui expulsa, eu não cobri ela de porrada, ela não se ajeitou com a menina, mas ela nunca mais mexeu com a menina. Pronto, acabou. Simples assim. A avó tá com a pressão um pouquinho altinha? Tá. Mas é que tá acontecendo uns negocinhos. A avó não foi pra academia? Não foi. Porque quando a hora convulsiva é uma coisa, mas segunda-feira eu bloqueei uma convulsão eminente. Eu ia ter a convulsão. Eu bloqueei a convulsão. E eu tomei muito Rivotril na hora ali, porque eu tinha que experimentar, finalizar a compra, pagar e ir embora. E não ia. E eu tava morrendo de medo de ter convulsão. Então, eu estou esperando eliminar do organismo todo esse Rivotril, não tomei mais, porque tem que dar, entendeu? Quando vem essa energia negativa, ela tem que sair, sabe? E tá tudo certo também, né? Eu tô na cama, eu tô em casa, tô tomando os remédios, lógico, mas eu não vou sair, eu tenho medo, né? Então, uma coisa que eu tenho é de ter uma convulsão. Tô com vontade? Tô. Vontade daí passa. Se eu acordar amanhã com vontade e não passar, eu vou pra academia, né? Eu aviso lá a mulher lá, o povo lá, falou assim, olha, se der, deu, já era. Um abraço, tá?
Pra vocês, ó. Beijo pra vocês tudinho, meus amor. Boa noite. Até amanhã, tá? Amanhã, se eu lembrar de mais alguma coisa interessante lá da fazenda, eu conto, não nós voltamos para outra história. Eu quero sair logo dessa fazenda para me contar as coisas que eu fiz quando eu saí da fazenda, tá bom? Beijo pra vocês!